Olha esse outro assunto, gente. Uma matéria que é destaque na Folha que me chamou muita atenção. Um retrato do Brasil de hoje, dessas eleições municipais. Presos do 8 de janeiro são candidatos em 44 cidades com tornozeleiras e restrições. Levantamento feito pelos repórteres Marina Pignoni, João Pedro Pitombo e Daniel Mariani. Vale a pena citar eles porque, olha, o jornalismo de verdade, o levantamento ali na unha. E aí eles estão contando, olha só, eles estão mostrando que mesmo com restrições, esses candidatos vão concorrer aos cargos de prefeito, de vereador. Olha, são pelo menos 48 dos 1.406 presos por envolvimento em atos de terrorismo e na destruição de prédios públicos no 8 de janeiro vão concorrer nas eleições municipais de 2024. Eles fazem parte do grupo que foi detido em Brasília após os ataques ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. São 2 candidatos a prefeito, 1 a vice-prefeito e 45 postulantes às câmaras municipais espalhados por 44 cidades brasileiras. Dentre eles, 14 adotaram o adjetivo patriota em seus nomes de urna ao se registrarem na Justiça Eleitoral. E um deles, olha só, foi até mais direto e se apresentou como patriota preso. Entre os candidatos, 16 vão concorrer pelo PL de Jair Bolsonaro e tem outros espalhados em partidos de direita, como Republicanos, o PP e o Novo, alguns outros partidos nanicos, como o DC, PMB e Mobiliza, e tem legendas da base do governo, como no caso do União Brasil e do MDB. Leonardo Sakamoto, o que dizer sobre isso? O pessoal está usando o fato de ter vandalizado. Pronto. Mas, brincadeira à parte, é o seguinte, a gente tem um ponto que isso que está acontecendo, essa quantidade de pessoas que foram envolvidas no 8 de janeiro, né, e que não estão, que estão podendo sair candidatas, demonstra, na verdade, a morosidade da justiça, em primeiro lugar. Porque é o seguinte, todo mundo que foi efetivamente condenado, né, que foi efetivamente pelo Supremo Tribunal Federal, por conta do 8 de janeiro, foi condenado por um grupo colegiado. E aí, sendo condenado em um grupo colegiado, pela lei da ficha limpa, está impedido de disputar as eleições. Né? Você tem esse pessoal que é impedido de disputar as eleições. Pode até se registrar, mas depois a candidatura vai ser impugnada, vai ser cancelada, né? Tudo isso mais. Então, o que acontece? O fato de que a gente está demorando em... a gente não me inclua fora dessa. Me tira dessa, né? O Supremo Tribunal Federal está demorando em fazer o julgamento das pessoas envolvidas, denunciadas, né? Gera esse tipo de coisa. Você acaba tendo. Se a pessoa, por exemplo, foi inocentada, se a pessoa foi considerada inocente, tudo bem, ela pode disputar. É triste, é muito triste que no Brasil alguém que tenha participado de um ato golpista, de um ato de uma tentativa de demolição do Estado Democrático de Direito, utilize isso para tentar catapultar uma carreira política dentro do Estado Democrático de Direito. Isso que é muito bom. A pessoa tenta destruir as instituições na Praça dos Três Poderes e depois quer fazer parte de uma das instituições, que é o Poder Legislativo ou o Poder Executivo Municipal. Ou seja, isso é bizarro? Isso é bizarríssimo. Mas, dito isso, tem a outra parte que tem uma galera que está fazendo isso simplesmente porque a justiça está sendo lenta para poder processar o sistema de justiça, denunciar, processar, condenar as pessoas que têm que ser condenadas pelo 8 de janeiro. Né? Por exemplo, qual é o nome da mulher lá de Tubarão? Aquela senhorinha de Tubarão que, Fátima. inclusive, Fátima Tubarão. Dona Fátima de Tubarão. Tubarão. Foi envolvida em tráfico de drogas e um monte de coisa, agora foi condenada também por conta do 8 de janeiro. Ela não pode disputar, né? Porque ela está condenada. Então, se a justiça tivesse corrido, e acho que essa é uma crítica, e finalizo para não me estender muito, essa é uma crítica que é contra os bagrinhos,
né, contra o pessoal pequeno, que ainda tem muita gente para ser processada, gente que não aceitou acordo, gente que vai ser julgada, quer dizer, mas principalmente com o pessoal médio e alto, financiador, político. Tem uma galera que participou do 8 de janeiro e ainda não foi processada, ainda não foi denunciada sequer. Né? Haja visto o presidente Jair Bolsonaro, né, por exemplo, mas tem um monte de gente que ainda não foi nem denunciado, tá com denúncia, mas não anda, e por conta disso vai disputar as eleições, né? Pode ganhar um cargo público. E isso tudo é muito triste. Carla Araújo, The floor is yours, minha cara. O que dizer? Não, sabe o que que eu acho mais curioso de tudo isso? É aquela coisa, o roteirista do Brasil, né? Porque são os patriotas que não acreditam na urna eletrônica indo buscar voto na urna eletrônica. Então a gente fica pensando assim, uai, como o Sakamoto falou, atingiram o Estado Democrático de Direito, querendo se eleger num Estado Democrático de Direito. É muito paradoxal tudo isso, né? Fica difícil a gente explicar como é que está essa democracia. E acho também que a justiça demora, porque pode vir aí, a gente pode ter problemas com a eventual eleição dessas pessoas que podem vir a ser condenadas, e aí depois é diferente, né? Não é ficha limpa depois ali. Então, a gente pode ter aí algumas situações, no mínimo bizarras mesmo, como coloca o Sakamoto. E aí, né, para linkar com o que falou o doutor Eduardo no fim da entrevista, mais uma questão que está aí na mesa do ministro Alexandre de Moraes, um ministro que tem realmente muito trabalho. Eu fico imaginando quão difícil realmente é lidar com tantos assuntos tão importantes, evidentemente, mas é aí também, e essa celeridade que talvez faltasse nessa condenação, ou nesse julgamento, na verdade, né? Não estou querendo eu julgar, condenar antes, porque, enfim, tem ali vários tipos de pessoas, são mais de 1.000 pessoas ali, né? Mas para esses julgamentos acontecerem de fato e as pessoas separarem, né? Os condenados e os inocentes, enfim, e aí seguir. É muito processo, muito inquérito aberto aí realmente para o ministro Alexandre de Moraes. Pois Inclusive é. agora, também só para completar e finalizar a história anterior, inclusive agora a gente está falando de um inquérito aberto por ele mesmo, para investigar ele mesmo realmente. Eu ouvi o que o doutor Eduardo falou, mas eu escutei outros juristas também falando sobre realmente algo que é para a gente ter atenção sobre esse mecanismo aí desse inquérito de ofício aberto aí para apurar esses vazamentos que a Folha de São Paulo está revelando. Carla